Olá, meu nome é Stephanie, eu sou fisioterapeuta. O meu interesse com relação ao tema ginecologia, ginecologia natural, ele começou lá quando eu estava na graduação de fisioterapia, lá na Unesp de Marília. Quando eu estava no meu 3º ano de graduação, mais ou menos, eu iniciei um trabalho de iniciação científica com ginecologia voltada para a área de fisioterapia. E foi quando eu comecei a estudar mais, entender, me interessar mais pelo tema. E aí, a partir de então, caminhando com a iniciação científica, trabalhando com uma professora orientadora da graduação que estudava o tema, foi onde eu aprendi a procurar um pouco sobre esse assunto, mais no meio acadêmico. O meu primeiro contato começou com a leitura de artigos científicos, para daí então eu expandir esse conhecimento, esse interesse por esse conhecimento para uma esfera um pouco mais da vivência. Eu terminei o meu mestrado em ginecologia e obstetrícia pela Unesp de Botucatu, e agora eu tô no doutorado, também estudando a mesma temática. E quando eu comecei o contato diário com a população feminina no ambulatório de obstetrícia e ginecologia de um hospital público, foi quando eu comecei a perceber como esse contato, como essa troca era rica, o quanto eu tinha para aprender com as minhas pacientes e o quanto eu também poderia ensinar para elas com relação ao tema. Então eu considero isso muito importante, porque ao longo dos anos a gente foi perdendo um pouco desse conhecimento tão rico, tão importante. A gente tem muito que ainda resgatar da nossa ancestralidade, assim, da gente resgatar um pouco mais aquele conhecimento lá da nossa avó, do passado, e entender e considerar isso rico da forma que de fato é. E isso para mim tem um impacto atualmente na minha vida gigantesco, porque na prática clínica esse saber enriquece muito a mim como profissional, como mulher, e eu acho que enriquece muito a troca com o que eu tenho com a população com a qual eu lido também, porque todo dia a gente tem uma coisa nova para aprender e uma coisa nova para ensinar também. Com relação às ferramentas importantes para a gente ficar um pouco mais por dentro do assunto, eu acho que os grupos do Facebook estão aí super para contribuir. A gente vê alguns grupos de sagrado feminino, de ginecologia natural, que são fundamentais, muito importantes para a gente realmente também acontecer uma troca. A região do país que a gente vive é um país muito grande, a gente consegue ter uma troca bem diferenciada, bem interessante com mulheres de outras regiões. E também acho que aprender a fazer pesquisa científica, a ciência vem para caminhar junto com o que é empírico, com o que a gente já conhece. E eu acho que sem a ciência a gente acaba não sendo levado a sério, Então, quando eu tenho que recomendar alguma base de dados para pesquisa do assunto, eu recomendo base de dados como o PubMed, o Embase, o Lilacs, a Cochrane também, que a gente pode encontrar revisões sistemáticas. São metodologias muito importantes para a gente conseguir reunir um pouco de conhecimento e entender um pouco melhor como que a ciência está em relação a esse assunto. E se eu puder recomendar algum conteúdo agora para vocês, eu recomendo um livro, eu separei aqui para mostrar. Ele se chama Ginecologia Sem Hormônios. Tá aqui. Aqui. Eu tenho esse arquivo em PDF, ele é bem novo, é de 2017. Quem escreveu esse livro foi a Isabel Said, é uma médica especialista em ginecologia natural, um conteúdo de fácil leitura, um conteúdo acessível e que eu considero agora uma boa dica, uma importante consideração a ser feita quando a gente conversa sobre o assunto. Eu queria parabenizar as meninas pelo interesse em pesquisar sobre o assunto, em fazer um trabalho de conclusão de curso sobre isso, porque é muito importante, é uma temática muito importante para mim, tá certo? Obrigada.